alegre, muito. Tarde Pop, de segunda a sexta às 2h, com Rafael Bambam. Considera decretado o horário oficial da injeção de ânimo no seu dia. Tá todo mundo pop. Conversa com o governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Apresentação, Luiz Henrique. Governador João Azevedo, hoje é dia 12 de setembro, é uma terça-feira. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Eu quero falar de um assunto que interessa a toda a família paraibana. A todo mundo, né, na verdade. Geração de emprego e renda. A Paraíba avançou na criação de novos postos. O que é que o governo tem feito para incentivar que essas empresas cheguem à Paraíba e que abram postos de trabalho? Bom, primeiro é importante dizer que a Paraíba, e cabe ao governo, criar um ambiente de negócio extremamente seguro. Isso se consegue com a gestão fiscal, com o rating que o Estado tem, com contas equilibradas, com a manutenção do nível de investimento, com execução de obras que gera emprego, gera renda e gera, evidentemente, o benefício quando a obra está pronta, assistência às famílias que estão em vulnerabilidade, pagamento em dia de funcionário e prestador de serviço, fornecedores, implantação de um projeto de modernização da gestão fiscal, que é o que nós estamos fazendo, e com a atração de grandes empresas. Além disso, quando você cria um ambiente que é um ambiente favorável aos negócios, você tem o empreendedorismo funcionando como mola propulsora de gerar emprego. E como é que você mede isso? Através do número de empresas que são abertas. Para vocês terem uma ideia, só nesse primeiro semestre de 2023, abriram mais de 25 mil empresas. Para ser preciso, 25.651 novas empresas foram abertas na Paraíba. O Estado já conta com mais de 275 mil empresas abertas na Paraíba e isso, logicamente, favorece que cada empresa dessa aberta terá a colocação de funcionários, é claro. E você tem aí a possibilidade de abrir logicamente, mais e mais empresas. Temos diversos setores da economia que mais cresceram. Dessas 25 mil empresas, 15 mil foram de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, foram os que mais se destacaram aqui dentro, nesse primeiro semestre. Então, criar um ambiente, deixar um ambiente que a empresa confie em vir aqui investir, faz com que a Paraíba tenha alguns dados que podem celebrar. As vendas no varejo na Paraíba registraram alta de 2,2% em junho. É a terceira maior taxa do Brasil. A terceira maior taxa do Brasil, segundo a pesquisa do comércio que é feita, uma pesquisa que é feita do comércio. A Paraíba encerrou o primeiro semestre com alta de 2%, comparada com o ano anterior. E o país inteiro cresceu 1,3%. E a Paraíba cresceu 2%. O comércio de varejo ampliado, que a gente chama, cresceu 4,8%. As médias do Brasil foi 1,2% e 4% respectivamente. Então nós crescemos 4,8%. E as exportações na Paraíba, que só de janeiro a maio desse ano atingiu mais de 86 milhões de dólares. 86 milhões de dólares. Ainda precisamos ampliar esse mercado exterior. Para isso, estamos criando uma estrutura e a Secretaria de Ciência e Tecnologia está trabalhando junto desse processo para que a gente tenha cada vez mais empresas exportando, levando os nossos produtos para fora. Então, são essas ações. Você abre empresa, cria a possibilidade de exportar, faz investimento no porto para que o porto tenha essa condição de operar e você vai gerar uma cadeia de desenvolvimento para todo o Estado. Essas execuções de obras também que o governo desenvolve, isso também gera postos de trabalho, por exemplo, na construção civil. Ah, claro, claro. Em todas as áreas, quando a economia vai bem, você tem um reflexo direto. É do prestador de serviço que é contratado, na área de construção civil, como você muito bem citou, que é uma área que emprega uma mão de obra, às vezes, não tão qualificada, mas que precisa estar dentro das construções e que gera um número muito grande de emprego. A construção civil gera muito emprego, além, logicamente, do comércio, do serviço e das grandes indústrias que aqui estão instaladas. Vamos continuar nossa conversa amanhã, viu, governador? Até mais. Um abraço, até amanhã. Conversa com o governador.
Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:01. Confirmando em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos, são 12:01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 12 de setembro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Governador João Azevedo e ministros do governo do presidente Lula lançam nesse momento no espaço cultural o novo PAC, obras de infraestrutura aqui na Paraíba. Daqui a pouco, todos os detalhes, direto do Teatro Paulo Pontes, o repórter Fábio Augusto traz todas as informações aqui no F5. E a ex-deputada estadual e primeira suplente de federal pelo Partido dos Trabalhadores, Estela Bezerra, reaparece e diz que quer disputar a prefeitura da capital paraibana no próximo ano. Filho do presidente do PL na Paraíba, o deputado Caio Roberto, diz que candidatura de Marcelo Queiroga à prefeitura da capital é prego batido e ponta virada. Todo mundo já sabia, menos Nilvan e o Cabo Gilberto. E a senadora Daniela Ribeiro defende trégua na relação com o senador e ex-prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, em nome da Paraíba. Secretário de Educação do Estado da Paraíba anuncia lançamento de edital de concurso público para professores até o final deste ano. E a mídia nacional repercute caso do professor da UFPB que está sendo processado por dar aula com camisa do MST. Na área policial, mulher morta a tiros por ex-namorado em São Bento, no sertão da Paraíba. Acusado já está preso
ele foi pego na cidade de Pombaú. E a polícia prende de forma preventiva o médico João Paulo Souto Casado, flagrado agredindo a ex-companheira. Prende não, Pede. Médico agressor divulga vídeo se desculpando e se diz arrependido por agressões contra a ex-esposa. Daqui a pouco no F5 você vai ouvir o que disse o médico. E ex-ministro de Bolsonaro, general Braga Neto, tem sigilo telefônico quebrado em investigação sobre intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Já o ex-ajudante de ordens do capitão Messias, o tenente-coronel Mauro Cid, deve citar general Heleno e outros militares do governo Bolsonaro em delação premiada à Polícia Federal. E na entrevista F5 de hoje iremos receber o deputado estadual e ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PT. Com ele vamos falar sobre sua atuação na Assembleia, as articulações para as eleições municipais de 2004, entre outros temas importantes da gestão do deputado petista. E não sai de casa sem saber. Mega Sena sorteia hoje prêmio estimado em 3 milhões e as apostas podem ser feitas até às 19 horas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas e Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto e Ricardo Martins. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3, Rádio Pop FM. E em Soledade, região do Corimataú, pela Carauá FM 90.1. Na cidade de Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente FM 104.9. No Sertão, pelas rádios Opção e Pombal 104 FM e Angelim, na cidade de Souza 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas, se preferir, pode acompanhar pela rede F5 das redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Já estamos por quá, Isabela Vilante. Eu, você, Pepa Torres, Fábio Augusto, direto do Teatro Paulo Pontes, todos juntos e misturados para comandarmos mais uma edição do programa F5, que promete muito para hoje, muitas informações. Agora, neste momento, acontecendo a solenidade de lançamento do novo PAC aqui na Paraíba, já aqui conectado, do novo PAC aqui na Paraíba, e o nosso repórter Isabela aqui no cabinho, Fábio, tem que falar assim, né? No cabinho, Fábio Augusto está nesse momento lá no Teatro Paulo Pontes,
governador João Azevedo, ministros Rui Costa, ministro também, ex-governador do Ceará, Camilo Santana, enfim, evento importante acontecendo nesse momento. E o nosso repórter Fábio Augusto, em cima do lance, fala direto do Teatro Paulo Pontes. Boa tarde, Fábio Augusto. Oi, Fábio, muito boa tarde a você, boa tarde a Petrone, boa tarde, Juliana, boa tarde a toda a equipe do programa F5, da Rádio Pop FM, boa tarde a você que nos acompanha de qualquer lugar desta Paraíba. Olha só, Fábio, nós estamos falando ao vivo aqui, direto do Espaço Cultural, onde neste exato momento o governador está encerrando a sua fala neste lançamento do novo PAC para as obras aqui na Paraíba. Certo? E conforme você bem disse, com as presenças do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do ministro da Educação, Camilo Santana, da secretária executiva da Casa Civil do governo federal, Miriam Belchior, e sentindo apenas a ausência do ministro das Cidades, Jader Filho, que anteriormente teria confirmado a sua presença, mas em algum problema da sua agenda, ele não pôde comparecer. Mas um evento bastante prestigiado, ou seja, os deputados federais, os dois senadores da Paraíba, o senador veneziano Vital do Rego, a senadora Daniela Ribeiro também estão presentes aqui, alguns deputados federais, outros deputados estaduais também comparecendo aqui, vários prefeitos, dezenas de prefeitos da Paraíba também de olho nessa questão do repasse do FPM, ou seja, o governador está encerrando, a imprensa foi colocada para um outro auditório aqui do Espaço Cultural, onde será de fato realizada a entrevista coletiva. Será daqui a alguns minutos. A equipe técnica já está terminando de organizar o som aqui, aí aonde vamos ter mais detalhes, onde a gente vai poder interagir com os ministros, com o governador, com os senadores, ou seja, com as autoridades que estarão disponibilizadas a falar com a imprensa. Mas lembrando aqui a todos vocês aí, os amigos da Pop FM, que essas 11 obras que serão contempladas aqui na Paraíba, vou trazer em detalhes algumas aqui para vocês. O governador do estado teria pedido verbas para 12 obras, mas na realidade só foram contempladas 11. São elas no montante de 2,4 bilhões, mas segundo a secretária Miriam Belchior, meus amigos, o montante de investimentos que o PAC irá colocar na Paraíba neste primeiro governo Lula passará dos 22 bilhões de reais. Neste primeiro governo, a secretária Miriam Belchior estava dando mais detalhes agora há pouco durante a sua apresentação. Olha só, mas só para deixar vocês centrados aqui, que dentro dessas obras está a construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, o Sistema Adutor do Brejo, que irá atender os municípios de Esperança, Remígio, Arara, Cacerense, Solânia, Bananeira, a segunda etapa do Sistema Adutor Transparaíba, ramal Curimataú e a barragem Cupissura, para abastecer a região metropolitana de João Pessoa. Também serão executadas a terceira adutora de água bruta e ampliação da estação de tratamento de água de Campina Grande. Também são obras também, lembrando que terá o projeto da terceira faixa da BR-230 de Cabedelo ao viaduto de Oitizeiro, aqui em João Pessoa, e também a segunda faixa da duplicação da obra, que vai pegar ali do posto da Farinha, depois de Campina Grande, a Cajazeiras. Então serão algumas dessas obras que estão sendo anunciadas agora neste PAC, Fábio. Eu vou voltar com vocês aí direto do estúdio, porque a imprensa já está se posicionando aqui dentro do auditório para a entrevista coletiva. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com mais detalhes, Fábio. Ok, Fábio Augusto, parabéns pelo trabalho. No momento que você já tiver aí com acesso ao governador e aos ministros do governo Lula, fica à vontade para entrar ao vivo aqui no F5, beleza? Ok, Fábio, nós falamos, daqui a um pouquinho a gente volta a entrar ao vivo de novo aqui direto de um dos auditórios aqui do
espaço cultural. Muito bem. Repórter Fábio Augusto em cima do lance, volta daqui a pouco ao vivo aqui no F5, falando direto do Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural. Agora, Petrônio Torres, nossa produção tem aí, daqui a pouco a gente vai compartilhar com os nossos ouvintes, espectadores, uma fala da senadora Daniela Ribeiro, ela que está presente a este evento, como também o senador Veneziano Vital do Rego. Veneziano Vital do Rego, todo mundo sabe que no plano nacional é aliado do governo do presidente Lula, mas aqui na Paraíba faz oposição sistemática ao governador João Azevedo. E a senadora Daniela Ribeiro, ao falar durante esse evento, que ainda ocorre aqui em João Pessoa, senadora Daniela falou diretamente para o senador veneziano. O que disse Daniela? Qual o tom do discurso de Daniela? Você vai acompanhar daqui a pouco no F5 para toda a Paraíba. 12h16, Pepa Torres. Investimentos aqui na Paraíba. Governo Lula parece que está disposto a investir pesado, não só no nosso estado, como também em todo o Nordeste, Pepa Torres. Está melhor da garganta, Pepa? Boa tarde, Fabão. Boa tarde às popianas, os popianos. Ainda a garganta está meio que inflamada, rapaz. Ainda sinto um pouco. Ainda estou um pouco rouco, mas a garganta inflamada ainda dói. Foi torcer muito pelo Botafogo, terminou não dando certo, né? Não fale não. Quando eu me lembro daquela zaga, daquela defesa, daquele bizonho lá que fez o gol, né, que entregou o primeiro gol, parecia peladeiro ao lado os dois gols do foram Valentina. Os dois gols que o Botafogo sofreu. Mas o primeiro foi horrível, né? Mas o segundo também, aquele vacilo do goleiro Mota. Cerco dos horrores, a bola passou entre as pernas do zagueiro do Botafogo. E o Botafogo aí sobrou pro jogador do Botafogo, ele sozinho com a bola, deu um passe pro jogador do Volta Redonda. Meu Deus do céu. Enfim. Deixa pra lá, que eu não quero mais nem lembrar disso. Senão a garganta vai voltar a doer. É verdade. E eu vou gastar ela com coisa produtiva. É verdade. Não é isso? Mas vamos lá. Um PAC novo, né? Na verdade. Um PAC de 36, quase 37 bilhões de reais. Aí sim, um PAC de vergonha, não aquele de 2 bilhões e meio em números redondos, que eram previstos de início aqui para a Paraíba, mas que os próprios ministros que vieram após o lançamento do PAC lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, diziam que aquilo era só um esboço, que novos projetos poderiam sim ser abraçados, poderiam ser alcançados, e é o que está acontecendo, Fábio. E muitos ministros de João Pessoa, né? Vários ministros de João Pessoa, 3 ministros, é isso? Na nossa capital aqui, para o lançamento do PAC, o PIB político da Paraíba todo reunido no Espaço Cultural. E assim, e a Paraíba, os paraibanos, sobretudo, batendo palmas, porque está vendo a coisa acontecer. Estava lendo uma entrevista aqui do ministro Rui Costa, que foi provocado sobre a conclusão, o andamento dessas obras, porque muitas delas estão só ficando no papel, teriam ficado só no papel, muita gente se referindo à duplicação, aliás, à triplicação ou à terceira faixa da BR-230. Ele disse que agora o governo federal, né, o governo da reconstrução, vai, para e passo, ficar verificando, fiscalizando o andamento dessas obras. Ou seja, sairão do papel. E é assim que a gente espera. É o que a gente espera, né? Porque, e aí alguém vai dizer, lá vem Fábio fazer críticas à gestão do presidente Bolsonaro. Mas a verdade é que, por exemplo, essa obra da triplicação, que foi iniciada no governo de Michel Temer, Pepa, passou 4 anos aí praticamente andando a passo de tartaruga. A gente viu poucos investimentos. Eu me lembro muito bem de uma crítica que fiz aqui no F5. O ministro, o astronauta, que hoje é senador, ministro à época da Ciência e Tecnologia, esqueço até o nome dele. Marcos Pontes. Ele veio a Campina Grande para participar de uma apresentação, de um equipamento de dessalinização da água. Cara, o investimento anunciado pelo ministro à época, ele ministro de Bolsonaro ainda,
o investimento anunciado por ele era menor do que o gasto com a viagem até a Paraíba, né? E aí, tanto faz ser ministro do governo Lula, do governo Bolsonaro, do governo Dilma, o que a gente quer é que venham para cá para trazer benefícios. Porque só para fazer viagem, só para fazer política, é melhor que não venham, para não estar gastando dinheiro da nação. Então, Petrônio lembrou, hoje um dos ministros, talvez o mais importante da gestão do presidente Lula, o ministro Rui Costa, o ministro Camilo Santana, ministro da Educação. A gente espera que realmente eles venham para cá, né, como está acontecendo nesse momento a solenidade lá no Teatro Paulo Pontes, que os investimentos sejam assegurados, porque senão fica só o povo sem acreditar. São 11 obras, foram 12 apresentadas pelo governador João Azevedo, acho que Fábio Augusto até terminou no vício de linguagem, das 12 só vieram 11, ainda bem que vieram 11, né? Ficou faltando apenas uma das obras solicitadas pelo governo do estado. Que a gente quer, de fato, é que essas obras cheguem. Mas vamos fazer o seguinte, Isabela Vilante, vamos voltar novamente ao espaço cultural? Fábio Augusto está na ponta da linha. Fábio Augusto, começou aí a coletiva, Fábio Augusto? Sim, Fábio. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Agora começou nesse exato momento a coletiva, agora em um dos auditórios aqui do Espaço Cultural. E nesse exato momento, o nosso colega, nosso companheiro de imprensa aqui, o Daniel Lustelo, está perguntando ao ministro Rui Costa sobre essa questão do repasse dos FPM para os municípios, que muitos prefeitos, dezenas, ou seja, milhares de prefeitos por todo o país estão reclamando dessas quedas, desses repasses ainda do FPM nos últimos meses. E agora o ministro Rui Costa vai falar. Vamos acompanhar a fala do ministro. Respondendo objetivamente, não é possível antecipar, é evidente, porque não é possível falar de hipóteses quando quem decide que fazer e como fazer é o presidente da República, quando lhe é apresentado um conjunto de opções. E nós faremos isso hoje à tarde. Só esclarecendo, é evidente que no afã, no desejo, na angústia, ou no desespero da queda de receita, cada um às vezes expressa de uma forma, mas o FPM é o quê? O Fundo de Participação dos Municípios. Tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E isso é um percentual, uma proporção do que é a arrecadação federal transferida para estados e para municípios. Então funciona assim, quando a arrecadação federal cresce, o FPE dos estados cresce e o FPM dos municípios cresce. Quando a arrecadação federal cai, o repasse para o FPM cai e o repasse para o FPE cai. Simples assim. E, portanto, o que nós tivemos foi duas quedas sucessivas de arrecadação federal em julho e em agosto. Muito provavelmente também se repetirá, ou está se repetindo nos primeiros dias de setembro, mas já materializado em julho e agosto, que é queda de arrecadação federal, como é uma proporção do bolo federal de arrecadação, se ele diminuiu, essa proporção também diminuiu. É disso que nós estamos falando, mas com certeza o presidente estará sensibilizado a adotar medidas de ajudar quem mais precisa. E é evidente que os municípios que dependem basicamente para a sua sobrevivência do FPM, que compõem o item de maior proporção de todas as receitas, eles sentem mais. O município que tem uma arrecadação própria grande, o ISS grande, o IPTU grande, ou ICMS maior, ele sente pouco a variação do FPM. O município que basicamente sobrevive de FPM, quando esse cai, o desespero bate a porta. É isso que está acontecendo com muitos municípios, especialmente no Nordeste e no Norte, mas eu, é evidente, só posso expressar algo depois que o presidente da República tomar a decisão, e essa semana ainda a expectativa é que ele possa anunciar. Camila. Bom, em relação à pergunta, nós temos as obras... Agora quem fala é o ministro Camilo Santana, das obras paralisadas, principalmente na área de educação, de várias obras que estão paralisadas na área da educação aqui na Paraíba.
em relação à alfabetização de 100% dos municípios, 100% do Estado, em relação ao tempo integral, falta para 6 municípios, 223 da Paraíba, que também é tempo apto para tratar dele ao programa, com prazo ainda. Eu vou até passar falar com os 6 municípios de novo, para que ele possa garantir que 100%, porque nós vamos já repassar os recursos, 50% dos recursos, esse ano, no planejamento da ampliação das matrizes de tempo integral para 2024. Então é importante que todos os 100% dos municípios possam para a redação. Vamos agora com o Rafael. Para a secretária executiva da Casa Civil, a Miriam Belchior, sobre esse repasse do PAC aqui. São algo em torno de 22 bilhões que ela está estimando nesse exato momento. Vamos ouvir. No estado da Paraíba, sem contar os 136 bilhões que ainda vão ser selecionados. Qual a diferença entre o recurso que a gente chamou de empreendimentos exclusivos e regionais? Exclusivo é aquele que é dentro do território da Paraíba. Então, obras de patrimônio histórico, a rodovia 230, as adutoras estão sendo feitas, a vertente litorânea, estão dentro do Estado. Então, é um recurso que está só dentro do Estado. Já a adutora que vai para o Rio Grande do Norte, ou a Pajeú, que vai para Pernambuco, ou a Podi, que vai até o Rio Grande do Norte, ela atende 2 estados, atende a Paraíba e atende o Rio Grande do Norte, ou no caso da outra, o Pernambuco. Então, isso é uma obra que é regional, que parte dela atende a Paraíba. Por isso que a gente apresenta separado esses 2 volumes de recursos para evidenciar essa diferença. Todo o montante do governo federal. Vamos agora com o Washington Luiz, na verdade, da TV Arapuã. Bem, só para concluir aí, para informar direitinho, a repórter perguntou o detalhamento de como serão esses mais de 22 bilhões que o Estado da Paraíba está sendo contemplado até o final do governo Lula, neste primeiro governo. Né? A secretária executiva ela explicou como serão, de fato, essas verbas chegarão aqui na Paraíba. Vamos ouvir agora o colega Washington Luiz, que está fazendo mais um questionamento envolvendo as obras que o Nordeste poderão ganhar aqui. Vamos ouvir a pergunta direcionada ao ministro. Deixa eu só responder a sua pergunta, e a pergunta que eu não respondi anterior. Desde que de janeiro, quando nós assumimos, nós vemos trabalhando junto a cada ministério, e os ministérios já iniciaram com realização, com reativação de contratos com os municípios, com os estados, com aqueles contratos que estavam, que aportaram recursos. Muitas dessas obras que constam do PAC já estão em andamento. Ou porque elas foram relicitadas já nesses meses, ou porque tinha um contrato em vigor, mas estava hibernado porque não tinha repasse. Nós fizemos repasse e a empresa mobilizou de novo e retomou a obra. Várias rodovias que o contrato estava vigente, mas como nos últimos anos não teve repasse, a empresa paralisou e estava hibernada. Então, como o pagamento do que tinha de saldo de dívida, a empresa mobilizou de novo e a obra foi retomada. Escolas, Camilo já falou, uma parcela considerada das escolas está paralisada, os municípios, aqueles contratos ativos já foram retomadas as obras, os contratos que não estavam ativos, os municípios, os estados estão relicitando. Então, só para enfatizar que muitas dessas obras já foram reiniciadas ou iniciadas e outras serão iniciadas ao longo desses meses. O que nós faremos é um monitoramento muito próximo ao governador, aos prefeitos e prefeitas, às empresas, para evitar que eventuais problemas, e aparecem sempre problemas, um licenciamento que era para ter saído, não saiu, algum fator surpresa, a gente possa ir resolvendo os problemas ao invés de deixar acumular. Isso se faz com gestão, com diálogo permanente e com um bom monitoramento. É isso que nós vamos buscar fazer para acelerar e garantir a exiguidade de todas essas obras. Obrigado. Meus amigos, lembrando que compõem nesse momento a mesa aí, vice-governador Lucas Ribeiro,
o senador Veneziano Vital do Rego, a senadora Daniela Ribeiro também está presente, o deputado federal Damião Feliciano, Gervásio Maia Filho, Mercilo Lucena e o Wilson Santiago. Esses são os representantes políticos aqui da Paraíba presentes neste exato momento, nessa coletiva em que os jornalistas estão indagando os ministros e também o governador João Azevedo. Vamos ouvir mais um questionamento aqui do nosso colega, o Tanque Albemar. Na verdade, eu acho que muito mais do que ter um ministro paraibano, eu espero que os meus amigos ministros, como Camilo, como Rui, permaneçam por muito tempo para que a gente tenha as portas abertas para a Paraíba, na obtenção de recursos, logicamente, mas principalmente na defesa de toda uma região. Eu não acho que isso é o que define prestígio de um Estado ou não. Na verdade, a leitura tem que ser um pouco diferente. Eu vou te dizendo, a Paraíba não tem um ministro, mas apresentou todos os projetos e aprovaram ontem. A Paraíba não tem um ministro, mas apresentou 2,6 bilhões em pleitos e recebemos 2,4 bilhões, podendo apresentar mais projetos dentro dos 136 bilhões que estão disponíveis ainda. Então a leitura não deve ser assim, não pode ser assim. A leitura é muito mais do que o momento que esse país dizendo que tudo que a Paraíba está indo, o governo federal está conseguindo recursos, obras, destravar obras, no caso, para que o nosso Estado possa vir. Havia esse questionamento na imprensa de que esse recurso que foi destinado pelo PAC para as obras aqui no Estado foram abaixo, foram aqui previsto. Mas o governador e o ministro já disseram que o governo da Paraíba está aberto, ou seja, hora que Ô Pepa, fala com o Fabinho aí, que tá começando a ficar confuso aí, a voz de Fábio com o som lá do alto-falante. Vamos fazer o seguinte, Bela, vamos aproveitar, vamos pro intervalo comercial, na volta a gente traz mais informações direto lá da entrevista coletiva no Espaço Cultural, a gente traz as primeiras interações, tem desdobramento também, vamos saber o que diz a senadora Daniela Ribeiro ao senador Veneziano Vital do Rego. Tem muitas informações, interações, opiniões e muito mais aqui no F5. A gente vai pro intervalo, é rapidinho. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12h37. Alô, alô, você, meu amigo, minha amiga, você que mora no Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de Postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h38, preste atenção, preste muita atenção, meu amigo, minha amiga. Se você gosta de tomar uma boa cachaça, vou lhe dar uma dica importante. Você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e também Mérito Sensorial em Minas Gerais, na versão bálsamo. Boa do Brejo, bela, melhor cachaça do mundo é de areia. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h39. Meu retorno, retorninho que você não escuta nada. Valeu, Bela. Pepa, Fábio Augusto disse aí da interna que já estava encerrando a coletiva, né? A pergunta foi do colega Peterson Santos, lá do Diário do Sertão. E daqui a pouco está conosco já. Você me dizia aqui nos bastidores, enquanto o ministro Rui Costa falava na coletiva, que não estava convencendo os argumentos do ministro para a redução na queda do FPM, era isso mesmo? A desculpa de meia tigela, né? O Brasil teve superávit, o PIB do Brasil aumentou, o Brasil, os números são positivos, né? A inflação... Mas a arrecadação do governo caiu, segundo o governo, por conta da renúncia de impostos, né? Mas se o Brasil teve um superávit primário nos primeiros 2 trimestres, sabe? Assim, eu não sou economista, né? Aí eu só estranho o fato de que os números dizem uma coisa e os ministros vêm com outras desculpas aí. Mas o que os prefeitos querem é uma recomposição, é uma perda que eles tiveram, os municípios tiveram com essa redução de alguns impostos e eles querem uma recompensação que foi prometida por Bolsonaro lá atrás, né? Independentemente de quem era o presidente, não foi cumprido
pelo governo federal. Não estou falando nem de nome, estou falando de governo federal. E os prefeitos esperam, ainda clamam por esses pinguinhos de recursos que para os prefeitos fazem uma diferença enorme. Um amigo meu disse... Para o governo é pinguinho, são umas gotinhas. Certo. Mas que essas gotinhas, esses montantes pequenos, para os prefeitos são muito importantes. Eu acho que é preciso dizer também que os prefeitos, de uma forma geral, os gestores precisam administrar melhor, como a gente administra na nossa casa, não é isso, Petrônio? Tem mês que a nossa receita é maior, nós que temos empresa, a receita é maior do que o outro mês e as contas permanecem. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio, guardar uma gordurazinha. Um amigo meu disse, Fábio, é uma laminha, né? Um amigo meu dizia, Fábio, eu li agora recentemente que um prefeito, não sei qual foi a cidade dessa aí, ele me dizia, hoje pela manhã, demitiu 350 comissionários, não sei o quê. É a prova de que a prefeitura dá para continuar sem esses 350, ou pelo menos boa parte desses, já que a prefeitura segue tocando, né? Por exemplo, a de Lucena, que antes da crise do FPM já tinha feito isso. Mas porque também lá o prefeito Luciano é a família quase toda empregada, né? Mas lá foram mais de 700. Pois é. Redução de salários dele, pelo menos que por 3 meses, de secretários. Enfim, deu um corte gigantesco. É verdade. Porque às vezes, Fábio, tem prefeito que, para se eleger, promete, e aí cumpre, e incha a folha. E para se reeleger, incha a folha mais ainda, e assim segue a humanidade. Segue a humanidade. E quando há queda de recursos, o prefeito não quer ficar com pecha de mal pagador ou de caloteiro. E entre demitir o excesso e ficar com a fama de caloteiro, os prefeitos estão preferindo demitir. É verdade. 12h43, Bela, joga no aí na nossa live no YouTube, no Facebook, a imagem de agora, Beira-Rio, Avenida Beira-Rio, totalmente parada no sentido centro-praia. Alô, CEMOB. Avenida Beira-Rio está parada no sentido centro-praia. Quem mandou a imagem pra gente é o nosso ouvinte, Ricardo Moisés, nesse momento no trânsito, diz, Fabão, meu amigo, a Beira-Rio tá parada, trânsito parado, sentido centro-praia, alô, CEMOB, o que é que tá acontecendo? Diz alguma coisa, vou até dar uma olhada aqui no grupo da CEMOB, aqui no WhatsApp, Petrônio, que eu tenho aqui, ver se tem alguma informação em relação à Avenida Beira-Rio. Papá, nada de informação no grupo da CEMOB. Atenção, CEMOB! Beira-Rio, sentido centro-praia, completamente parado. 12h44, a gente ainda tem repercussão da solenidade que aconteceu lá no Teatro Paulo Pontes, lançamento do novo PAC aqui na Paraíba. Muitas informações. Tem o que disse a senadora Daniela Ribeiro ao senador veneziano Vital do Rego, que ontem, Petrônio, deu uma entrevista à TV Arapuã, o nosso amigo e irmão Luiz Torres, e parece não, disse uma frase lá meio infeliz. Juliana ligou para mim logo cedo, Fábio, eu quero comentar no programa a frase infeliz do senador veneziano Vital ontem na entrevista à TV Arapuã. E hoje a senadora Daniela Ribeiro, que foi citada por veneziano nessa entrevista ontem à TV Arapuã, ao discursar no lançamento do novo PAC, disse, veneziano, eu quero falar com você. Olhou para veneziano e deu declarações. Você vai ouvir aqui já no F5 o que disse a senadora Daniela, e eu quero saber o que vai dizer Juliana, que parece que ficou injuriada. Antes, uma rodada rápida de ouvintes. Primeiras interações do F5 de hoje. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do programa F5. Boa tarde, Fabão, Juliana, PP. Eu queria deixar uma pergunta aí para vocês aí do programa. É com relação ao novo avião que Lula está querendo comprar. Que é um avião maior, com cama de casal, com mais cabine leite, com cozinha ampla. É um super avião.
Parece até que ele quer morar dentro dessa aeronave. O que vocês acham desse novo avião que o Lula está querendo comprar? E aí, Pepa, quer falar do avião do que Lula quer comprar? O novo Lula Jato? Bicho, olha, tem umas coisas, sabe, Fábio, que assim... Eu não sou do time do país vira-lata, sabe? Brasil é uma nação... Brasil é a 8ª, 9ª, 10ª, já foi a 5ª. O Brasil é um país... Está entre os mais 10 ricos do mundo, minha gente. Então, o cara é o número 1 do Brasil. O Bolsonaro já foi o número 1. No futuro vai ser outro. E assim, vai ver quanto é o Força One, que é aquele azulzão e branco famoso dos Estados Unidos, que passa em tudo que é filme, né? Isso é uma besteira. 400 milhões é nada para o Brasil, sabe? Eu não gosto nem de comentar esse tipo de situação. E o nosso presidente, quem quer que seja, direita, esquerda, ambidestro, sabe? E o avião é pro país, né? É pro país, cara. Não é pro presidente, não. Sabe? Então não quero nem comentar essa situação. Muito bem. 12h47. Arthur de Nova Mangabeira, que é vigilante, trabalha na empresa Cairóis, me mandou um vídeo aqui, pediu, Fabão, tenta colocar aí. Eu vou colocar o áudio pra gente dar sequência, porque tem muita coisa pra tocar no programa. Vamos ver o que é que diz um vídeo enviado por Arthur de Nova Mangabeira em relação à empresa Cairóis. Solta aí, Bela. Presidente do Sindicato Vigilante de João Pessoa do Estado da Paraíba. Estou aqui em frente da empresa de segurança Cairóis e queria chamar a atenção do nosso sindicato, principalmente do presidente Rússio. Presidente, desde de julho que o senhor disse que esse problema ia ser resolvido. Disse que no dia 6 de setembro o problema dos vigilantes ia ser resolvido, não foi resolvido. E de julho para cá, a empresa sempre vem atrasando, vem fazendo as mesmas práticas. Então o senhor tem que continuar acionando ela na justiça, não pode parar de jeito nenhum. E o senhor também tem esse poder para vir aqui em frente da empresa. Já deu para entender, Bela, já deu para entender. Vigilantes da empresa Cairóis estão com salários atrasados, plano odontológico e vale alimentação atrasados. A gente viu um vídeo aí que Arthur de Nova Mangabeira mandou. A empresa Cairóis é uma empresa terceirizada, empresa de vigilância terceirizada, que presta serviço para vários órgãos públicos aqui na Paraíba. Órgãos federais, órgãos estaduais e órgãos municipais. Me parece que também para a própria Câmara Municipal de João Pessoa. Enfim, alô, sindicatos vigilantes, tem que pressionar, no bom sentido, a empresa Cairóis a pagar os salários atrasados. É preciso entender se a culpa são dos órgãos que não estão pagando ou se é da própria empresa que não está repassando. O fato é que os vigilantes não podem ficar com os salários atrasados. Mais um ouvinte aqui no F5, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da Pop. Rafael Falcão do Esporte Escolar na área de novo. Passando aqui, Fabão, para dizer a você que eu não sei mais o que é que eu faço não com meus amigos bovinos, não. Principalmente meu amigo Cazuza Besta Fera. O homem inconsolável. Eu tava escutando uma música essa semana aqui, lembrei dele. Eu queria só um trechinho dela para você colocar para ele aí. É assim, ó. Numa tarde tão tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Ô, Cazuza, não vem mais a boiar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oi! Rapaz, o Rafael Falcão é bom cantor, Juliana. Rapaz. Ele tá usando o Jaburu, como é? O Cazuza Besta Fera aí de bode expiatório só pra mostrar o talento dele aqui, viu? Rapaz, o homem é bom, rapaz. O homem é bom, valeu, Rafael Falcão. O bicho é um cantor bom da gota. Mais um, fala você, já que você citou Rafael Jaburu, agora sim. Fala, Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Mais uma semana que se inicia e como toda segunda tem um Boletim Focus, né? O Boletim Focus ontem mostrou que como os pessimistas previam, não vai acontecer, né? Previam um crescimento de 0,5%, o Brasil vai crescer a 6%, ou seja, 3 vezes mais do que os pessimistas estavam
prevendo, né? Paulo Guedes, que disse que o Brasil ia virar uma Venezuela agora em setembro. E ontem saiu mais uma vez o dado da inflação, do IPCA, e o acumulado ficou em 0,23. O acumulado não, o mensal de agosto. Ou seja, mais uma vez abaixo da meta. E é muita sorte, né, de Lula, como dizem alguns aí, o governo sortudo. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, Jaburu, obrigado pela tua participação aqui no F5, abraçar meu amigo Tiago Marinho. Alô, Tiago Marinho, aquele abraço. Mais um ouvinte aqui, Bela. Boa tarde, Fabão, boa tarde, bancada do F5, boa tarde a todos os ouvintes. Estava um pouco sumido, mas sempre acompanhando o programa. Desde já desejo uma excelente semana a todos. Passando aqui, Fabão, apenas para fazer duas perguntas. Se alguém da Rádio Prefeitura puder, Rádio Escuta da Prefeitura puder responder. A primeira é: por que não existe jeito para aquele calçamento de Cruz das Armas? Porque na descida de Cruz das Armas, quando você sai da feira, tira o viaduto de Oitizeiro, o lado direito já está todo estourado de novo. Essa é a 4ª vez que faz. E a segunda pergunta é: alguém sabe dizer por que o calçamento das ruas do Sítio Mumbaba, por trás ali da Martins, por trás ali da Suconô, por que parou? Parando. Tá tudo parado lá, ninguém deu nenhuma satisfação, há mais de 4 meses parado, sem ninguém fazer nada. Se alguém puder dar um alô aí, o porquê, nós agradecemos. Um abraço a todos, Deus abençoe. Boa tarde, F5, boa tarde, estou aqui no litoral norte de São Paulo, Praia de Maresias. O rapaz canta muito, viu? Regado! Essa daí foi boa. E mandar uma alusão pra galera de Soledade na Paraíba, minha mãe Maria Olindina, meu pai Nemésio Roque. É isso aí, meu amigo, grande amigo aí em Soledade Tadeu Maranhão, sempre ouvindo aqui na Rádio Caruá FM, que a gente tá sempre ouvindo a Rádio Caruá, matando saudade da nossa querida Paraíba, e sempre ouvindo esse jornal maravilhoso, o F5 aí. Parabéns aí na Grande João Pessoa. Um abraço à galera de Campina Grande, Soledade, Cubati, São Vicente do Siridó, família Roque, no sítio São Gonçalo, toda a minha família lá no sítio Santa Maria de São Vicente do Siridó, meu tio Adelaide, meu tio Josias, meu tio Josias, Zé Felipe, a todos aí. E meu tio lá em Santa Luzia, meu tio Bastim, sua esposa Glória, sempre junto com a Rádio Pop e Rádio Caro FM. Beleza, meus amigos? Estamos sempre juntos. Câmbio, desligo. Câmbio, valeu, meu amigo Antônio Marcos. Ó, o programa tem tanta coisa aqui, tanta coisa. Eu vou contemplar aqui, porque ele é um ouvinte que... Reinaldo Chacon, pra gente trazer aqui um monte de coisa. Fala, Reinaldo Chacon. Boa tarde, Fabão. Aqui é Reinaldo Chacon. Do cidadão aí que falou do avião. Isso é uma pessoa objeta, emprego pelo ouvido, não é um inepto, entendeu? Ô energúmeno, o avião não vai para Lula não, ficar lá com o Janja dando a namorada não. Podia ser para Bolsonaro com Michele, dar uma namorada também. O avião é da Força Aérea, é brasileiro, tem que comprar, o Brasil é rico. Agora falando aí dos prefeitos aí do FPM, né? Pombal disse que não tem dinheiro para dar as férias dos servidores. Bahia disse que não fez o 7 de setembro porque não tinha dinheiro por causa do FPM que veio baixo. Isso é uma mentira, bicho. Isso é para enganar a plateia dos bolsonaristas. Entendeu? Aí agora vem o Rui Costa dizer que vai ajudar os municípios daqui da Paraíba e os demais pobres daqui da região Nordeste, né? Eu quero ver eles gastarem dinheiro com festa de novo, com festa com o Safadão, né? Com festa com Ano Novo, né? Reinaldo Chacon. Valeu, Reinaldo Chacon.
Quer ver, Pepa? Isso aqui é amargura, né, Pepa? Tanto ódio a isso no coração. Ó, deixa eu dizer, Pelo amor de Deus. deixa eu fazer um negócio aqui. Tem muita gente pedindo pra colocar Rafael Cazuza cantando. Meu amigo Alisson Oliveira tá dizendo aqui, Fabão, manda aí, o Caba canta bem demais. O Tengo, Lengo, Lengo. O Tengo, Lengo, Tengo. Vamos ouvir de novo aqui. The Voice. Vamos, eu vou ter que repetir aqui, porque ele começa a cantar novamente. Solta aí, Bela. Boa tarde, bancada da Pop! Rafael Falcão do Esporte Escolar na área de novo. Passando aqui, Fabão, pra dizer a você que eu não sei mais o que é que eu faço não com meus amigos bovinos, não. Principalmente meu amigo Cazuza Besta Fera. O homem inconsolável. Eu tava escutando a música essa semana aqui, lembrei dele. Eu queria só um trechinho dela pra você colocar pra ele aí. É assim, ó. Numa tarde tão tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Oh, Cazuza, não vem mais a boiar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oi! Rafael, você tem que ir pro The Voice. Mereci um ingresso aqui, viu, F5? Infelizmente a gente não tem hoje. No mínimo, é exemplo para Reinaldo Chacon, para Luiz Carlos, que é o outro aqui que só entra raivoso no programa com ódio do mundo. Siga um exemplo do meu amigo. Ah, pai, vai morrer nunca, esse vai morrer com mais de 100 anos. Olha essa alegria dele. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ah, pai, isso aqui é alegria. Coração desse homem tá resplandecendo de amor, é. Aí Reinaldo Chacon liga com ódio. Meu Jesus. Deixa eu defender meu amigo Reinaldo Chacon. Defender. Não é ódio. Às vezes ele tá um pouco avexado, equivocado. Acho que é no dia que ele não toma boa do brejo. Ele vê que ele toma outra, aí acontece isso. Relaxe, Reinaldo. Tome sua boa do brejo. Entra aqui mais suavezinho. Eu ia oferecer aquele chazinho de petróleo, mas eu percebi que aquele chá não funciona. Era que ele mandou outro áudio bem curtinho aqui. Chamou de energúmene. Deixa eu ver o que é que Rafael tá dizendo aqui. Mandou outro bem curtinho aqui. Solta aí, Bela. Mas, rapaz, vocês são demais, né, velho? Eu sou fã desse programa, viu? Cazuza Besta Fera é meu amigo de fé, meu irmão camarada. É bovino, mas é um cara bom. Gosto dele de graça. Um abraço pra vocês. Valeu, Rafael. Tem que levar a coisa, gente. Tem que levar a coisa assim mesmo. A vida é dura, meu amigo Alisson Oliveira. Vamos fazer o seguinte, são 12h59, daqui a pouco a gente volta com mais ouvintes, tem muitas interações, mas a gente tem que dar sequência aqui ao programa. Meu amigo Esmeraldo Gomes, olha só, ontem, em entrevista ao meu amigo e irmão Luiz Torres, na TV Arapuã, o senador veneziano Vital do Rego, falou sobre vários assuntos, inclusive, Pepa, deu a entender muito claramente que o MDB vai apoiar Rui Carneiro em 2024 em João Pessoa. Foi perguntado se haveria possibilidade de veneziano do MDB apoiar Cícero ou Marcelo Queiroga. Ele deixou muito a entender que o MDB vai de Rui Carneiro. Você sabe, inclusive, que há informações de bastidores dando conta que o próprio Rui Carneiro pode se filiar ao MDB no ano que vem, num acordo aí com a direção do Podemos, mas veneziano deu uma declaração que muita gente interpretou mal o que disse o senador veneziano Vital do Rego ao falar sobre a senadora Daniela Ribeiro. E a senadora Daniela Ribeiro, hoje, ao discursar no lançamento do novo PAC, mandou um recado direto, claro, já que ambos estavam no mesmo evento, ao senador veneziano Vital do Rego. Para contextualizar e você entender tudo, vamos ouvir primeiro, aqui no F5, o que disse ontem o senador veneziano Vital do Rego ao se referir à senadora Daniela Ribeiro. Solta aí, Bela, senador veneziano. Se não há, por parte dela, o que mostrar, por, repito, ineficiência e por incontidos rasgos de outros sentimentos,
Eu aproveito o nosso mandato, Luiz, primeiro porque o ambiente do Senado é muito importante. Aqueles corredores não servem para mim como passarela. Eu não faço dos corredores o corredor para desfile. Eu utilizo de todos os meios para todo dia procurar saber, veneziano, de que forma você pode produzir mais para o Estado, veneziano, de que forma você pode produzir mais para defender os interesses dos 223 municípios. Eu posso dizer que eu falo por mim. E se incomoda o fato de eu apresentar o meu trabalho, de eu apresentar aquilo, como no Centro de Convenções de Campina Grande. Se ela não pôs R$1 sequer para o Centro de Convenções em Campina Grande, terra natal dela, eu e Dona Nilda fomos responsáveis por colocar 34 milhões. Tudo bem. Deu para entender, né? Deu para entender. O senador veneziano Vital do Rego, ao tecer comentários em relação à senadora Daniela Ribeiro, disse, com todas as palavras, que a senadora utiliza os corredores do Senado Federal para desfilar. Pois bem, hoje, no lançamento do novo PAC, a senadora Daniela Ribeiro, que estava presente, assim como o veneziano. Eu só queria entender depois a contextualização do desfilar. Porque desfilar, quem desfila é modelo, não é verdade? Vamos escutar o que disse. Ou alguém que está se exibindo. Vamos escutar o que disse a senadora Daniela. No famoso linguajar matutei se amostrando. Mas vamos lá. A senadora Daniela, hoje, ao discursar no lançamento do novo PAC, mandou um recado para a veneziana que estava bem pertinho dela, a poucos metros. Vamos ouvir a senadora Daniela Ribeiro. Quero dizer e quero cumprimentar o meu colega, senador veneziano Vital do Rego, que no Senado Federal, mesmo sendo veneziano, oposição como somos, de forma muito clara, mas que tenhamos o respeito necessário para trabalharmos pela Paraíba, cada um ao seu modo, mas acima de tudo, sem jogar baixo. Eu tenho que usar essa palavra aqui, porque muitas vezes, lamentavelmente, as coisas acontecem dessa forma. E eu acho que essa não é a boa política. A boa política é campanha, período eleitoral é período eleitoral. Mas esse momento ele passa. E trabalhar pelo Estado é aquilo que se diz que é a boa política. E efetivamente é. Então, eu quero dizer que, além de cumprimentá-lo, desejá-lo boa sorte sempre na condução da vice-presidência do Senado Federal, e lá somos colegas, sentamos juntos e conversamos muitas vezes de forma amigavelmente. Que na Paraíba possa ser assim, na medida do possível. Quero dizer e quero cumprimentar. Quer entender? Alguém quer que eu passe logo a bola? Porque Juliana ligou para mim logo cedo. Fábio, eu quero comentar. Pelo que eu entendi da fala do senador veneziano. Olha só, partindo aí, inclusive, da pergunta de Petrônio, o que é que ele quis dizer com isso? Quem se exibe, quem desfila, quem está querendo se amostrar, etc. Olha só, nós já estamos cansadas, nós mulheres já estamos cansadas de termos a nossa trajetória profissional, a trajetória das mulheres que estão na política invalidadas, diminuídas, infantilizadas, futilizadas por falas como essa. Quando você tem alguma diferença política, algum embate de ideias, você é contrário ao que pensa o seu adversário, você vai combatê-lo, você vai no embate justamente das ideias, no campo, como disse há pouco a senadora, jogando limpo. E aí, quando você parte para questões de atribuições físicas, de vestimentas, chamando a moça de menina, de infantilizá-la, de colocá-la num discurso menor, bobo, fútil, que apela para a beleza, que apela para as roupas, que está desfilando nos corredores do Senado, você está diminuindo, você está excluindo toda a trajetória profissional, política, acadêmica, enfim. E nós já estamos cansadas de, corriqueiramente, estarmos sendo colocadas nesse tipo de bolha. Não, é aquela menina, desculpa, menina, desculpa. Não, você é muito bonita, beleza, acho bacana ser elogiada, gosto de ser chamada, gosto de que me digam que sou bonita, enfim, mas isso, sinceramente é secundário.
secundário, sobretudo quando as falas são colocadas de forma irônica, como foi colocada pela do senador veneziano Vital. É lamentável que a essa altura do campeonato a gente ainda esteja tem que discutir esse tipo de coisa. Foi muito bacana, inclusive, a postura da senadora Daniela Ribeiro, que a gente não jogue sujo, que o embate de ideias, seja no campo político, seja no campo de fato, das ideias políticas, do que a gente percebe como necessário para o crescimento, para o fortalecimento da nossa sociedade, e não essas miudezas. Por que o senador veneziano falou do desfile, que ela estaria supostamente desfilando nos corredores do Senado? Por que não fez críticas em outros campos? Por que ele, por exemplo, quando vai criticar os adversários homens, nunca utilizou esse tipo de narrativa, esse tipo de argumento, de que eles estão usando ternos caríssimos, importados, elegantíssimos? Isso nunca foi utilizado para desqualificar os seus concorrentes homens. Porque querem colocar sempre a mulher naquele campo da futilidade, da objetificação, no campo sabe? É a mulher bela, bem vestida, burra e fútil, sabe? Parece que esse campo que não querem tirar das mulheres que se atrevem a ingressar no campo da política, e as mulheres que têm sucesso parece que incomodam ainda mais. Enfim, é inacreditável que o senador veneziano, no posto que ocupa, ainda apele para esse tipo de discurso. E minhas palmas aí à senadora Daniela, que respondeu à altura. Ô Ju, só para trazer mais detalhes em relação ao teu comentário, dizer que a senadora hoje lidera a bancada feminina no Senado, e a senadora Daniela Ribeiro, ela é a relatora da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Ela preside a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, uma das comissões mais importantes envolvendo senadores e senadoras, deputados e deputadas. Quando o Ju me ligou hoje, eu já tinha lido, inclusive, Ju, eu até compartilhei com Juliana, a manchete do paraíba.com.br, que é o site lá do Sistema Arapuã. Eu tinha lido a manchete e não tinha lido a matéria. E a manchete diz o seguinte, Petrônio: veneziano rebate críticas de Daniela, questiona mandato de senadora e diz que não usa corredores do Senado para desfilar. Quando eu fui ler a matéria, eu entendi basicamente, mas só após ouvir o áudio do trecho da entrevista de Veneziano que eu entendi de fato que era uma crítica a Daniela, e por isso que eu entendi a reação de Juliana Carneiro. Acho que o senador pisou na bola ao fazer essa referência à senadora Daniela Ribeiro, e acho que Daniela deu uma tapa de luva no senador veneziano, discussando hoje lá no lançamento do PAC, inclusive com a presença de ministros importantes do governo Lula, olhando para veneziano e dando esse recado. Quer falar mais alguma coisa, Pepa, sobre o assunto? Não, eu só parabenizar, Ju, pelas palavras. Tem que fazer corte, viu, Ju? As palavras... Eu fiquei até chateada, nervosa. Eu não sei nem se eu consegui expressar o que eu queria dizer de fato, mas enfim, isso é mais ou menos isso. Expressou. As palavras verdadeiras, sinceras de Ju, porque, sabe, bicho, a gente vive hoje numa época tão melindrosa, tão assim no fio da navalha, em relação a várias questões que aqui não vou me debater sobre elas, mas que, por exemplo, o direito das mulheres, a gente está falando de uma deputada, aliás, de uma senadora, né, de uma ex-deputada, sabe? Mãe de um vice-governador, mas acima de tudo mulher. Acima de tudo mulher. Uma parlamentar que o senador foi infeliz demais. E aí eu volto a entender, aliás, eu volto a perguntar, eu queria entender a terminologia desfilar. A senadora, pelo que eu entendi, a senadora vai para o Congresso só desfilar. A intenção... Ninguém vai dar, ninguém vai nomear, ninguém vai eleger, porque ali se elege um parlamentar para presidir uma comissão
de orçamento do Congresso Nacional, né? Orçamento misto que envolve as duas casas, chama-se de Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, de graça não. Não é pela beleza, não é pelas vestes, e sim pela competência. Então o senador, no mínimo, deveria pedir desculpas à senadora e às mulheres também. A Cíntia Almeida está mandando aqui uma mensagem dizendo: o veneziano deve desculpas a todas nós, mulheres, que travamos uma luta diária contra a misoginia e machismo, em busca do nosso lugar ao sol. Cíntia Almeida, nosso ouvinte, que é diretora da penitenciária Júlia Maranhão. Gente, e o pior é que essa frase infeliz do senador veneziano vem no momento em que a Paraíba assiste o caso do médico que espancou a agora ex-esposa, e também no mesmo dia em que um ex-namorado assassina a ex-namorada na cidade de São Bento. Ou seja, feminicídio puro. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse caso de São Bento com o nosso repórter direto de Souza. Deixa eu abraçar aqui o nosso ouvinte Yuri Carvalho, grande músico, o homem que agitou o bloco dos imprensados com muito axé neste ano no Folia de Rua. Alô, meu amigo Yuri Carvalho. Alcio Xavier, André Nascimento, o Pirulito, tá ali agradecendo. Ele reclamou aqui no F5 sobre alguns buracos na calçadinha da orla, e ele mandou inclusive fotos e vídeos hoje, dizendo que a prefeitura já está fazendo esse serviço. Agradecer aí a Alcio Xavier pela parceria de sempre, ela que é a rádio escuta da prefeitura de João Pessoa. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais alguns ouvintes. Ezequiel está dizendo: por isso que digo que Daniela deveria ser nossa governadora. Mulher porreta, bateu de lenço em veneziano. É a mensagem do nosso ouvinte Ezequiel. Vamos fazer o seguinte, 4 ouvintes rapidinho, pra gente trazer mais entrevistas. Tem Estela Bezerra. Estela quer ser candidata a prefeita de João Pessoa. Eita. Também. Vai ser moído, o PT já está... Olha, daqui a pouquinho o Luciano Cartaz chega aqui e vai explicar bem essa já situação. tem Cida, Cartache, e agora Estela diz que quer ser candidata. Vai ter que ser uma prévia tripla no Partido dos Trabalhadores. Tem Caio Roberto dizendo: Nilvan, vai disputar um mandato vereador, que o nosso candidato a prefeito é Marcelo Queiroga. Caio Roberto tem ido às sessões de Assembleia? Porque é difícil encontrar Caio Roberto. Caio Roberto estava hoje lá no evento do novo PAC, rapaz, com os ministros de Lula. Caio Roberto, que é do PL, partido do Capitão Messias, estava lá. Enfim, vamos para uma rodada de ouvintes. Daqui a pouco a gente traz todos esses desdobramentos aqui no F5. Eu disse que o programa estava pegando fogo. Inclusive, eu quero atualizações, Ju, já sobre o caso Sofia. Nós temos informações sobre o caso Sofia e temos também informações atualizadas sobre o caso do médico, ex-diretor do Trauminha, que foi flagrado espancando a ex-mulher. Primeiro ouvinte dessa rodada, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão e todos da bancada. Aqui é Edivando do Conjunto Padre Biapina. Ô, Fábio, eu queria tua opinião aí, Fábio, e todos da bancada. Essa humilhação aí que estão fazendo com o Nilvan Ferreira aí. A família Roberto hoje decretou que é prego batido e ponta virada e o candidato é Marcelo Queiroga. E botou o Nilvan para ser vereador. Tu acha que o Nilvan vai vir para vereador, Fábio? Nilvan é meio bolsista, não vai querer. Ele não quis ser deputado federal nem estadual, ele vai ser vereador. Diz aí, Fabão, tô aqui na escuta, viu? Valeu, meu amigo Edivando. Eu não vou dizer nada, quem vai dizer já aqui é Caio Roberto, na apuração do nosso repórter Fábio Augusto. Caio Roberto, que estava hoje no lançamento do novo PAC e disse isso: é melhor Nilvan disputar para vereador, porque o nosso candidato está definido, é Marcelo Queiroga. E chegou aqui a réplica de veneziano. Foi? Tem a réplica de veneziano? A tréplica, não? Não a réplica. Ele falou, Daniela, daqui a pouco você escuta aqui. Daqui a confusão, tô doidinho. Mais ouvinte aqui no F5. Ele, vamos supor, ele fez uma pergunta, que não foi uma pergunta. Fez uma provocação. Uma provocação, uma ofensa, como queira. Uma crítica. Uma crítica. E aí teve a resposta e agora tem a réplica. E tenho certeza que daqui a pouco tem a tréplica da senadora. Daqui a pouco a gente escuta. Mais um ouvinte, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pop FM, Fabão, Petrone, Coxinha e Juliana.
Mas, rapaz, o Rafael Falcão é cantor profissional, isso. Eu acho que ele deveria ser chamado de Rafael Gonzaga, viu? E o homem é bom, viu? O homem é espetacular. Cuida, Falcão. Leonardo Luxoso aqui do Verso. Leonardo Luxoso, eu tô doidinho, porque é tanto áudio chegando aqui. Aí tem gente que manda áudio de 2 minutos, aí não dá não, né, minha gente? Não dá, porque tem muito ouvinte aqui. Solta, Josenilton Firmino. Fala, Josenilton. Boa tarde a todos do F5. Ô, meu amigo Fabão, vou focar agora nas coisas aqui do interesse dos caminhoneiros, né? Que eu trabalho com isso, sou caminhoneiro também. E eu queria ali, bicho, tem alguns lugares aí, bicho, que a gente não pode parar, você sabe, né? Tem que ter carga e descarga. Rapaz, ali no mercado de Mangabeira, a gente vai fazer aquele mercado Faustino, o Tavares ali por trás. Meu amigo, pelo amor de Deus, não tem onde parar, a gente fica disputando vaga com os carros pequenos. Tem uma vaga de carga e descarga ali, só para carro frio, tá entendendo? Eles colocam uma corrente, se for um cargo, uma carga seca, né, que eles falam, não pode parar. Então, bicho, fala aí com seus amigos aí da CEMOB pra ver isso aí, cara. Fazer uma carga e descarga ali por trás ali da Igreja Universal, ali perto do Mercado Público de Mangabeira. Porque, bicho, é moído pra gente parar ali, cara. É cheio de câmera ali e os caras ficam tudo botando queixão ali pra gente. Quer dizer, quando tem um carga e descarga, os caras enchem de carro, como ali na parada de ônibus mesmo, na principal, de frente. É cheio de alternativa ali na parada de ônibus e ninguém toma providência de nada, cara. E fora em outros cantos aí, na Grande João Pessoa. Boa tarde a todos. Veja aí, Fabão, esse negócio aí, por favor. Boa tarde, Juliana, Kiko do Castelo Branco. Boa tarde, Fábio, Petrone e todos do F5. Quero dar uma boa tarde especial hoje também à senadora Daniela Ribeiro, pela narrativa dela hoje lá no Teatro Paulo Pontes, praticamente respondendo a Veneziano, porque, vamos entender, Veneziano tem uma narrativa muito bem explicativa, né? Então ele faz uma narrativa querendo que a sociedade entenda que ele é o autor daquela ação pessoal. Só um doido que não entende isso. E aí entra uma boa saiba a senadora Daniela Ribeiro. E parabéns, Juliano, pelo comentário, porque é assim mesmo. Algumas pessoas acham que vocês são isso mesmo, mas vocês não é. Abraço, estarei sempre na escuta. Valeu, Kiko. Teve um ouvinte que eu disse que mandou um áudio de 2, aí depois ele mandou um de 15 segundos. Eu vou rogar o de 15. Se ele não tiver esculhambando com nós... É provável. Boa tarde, F5, todos vocês que fazem esse programa maravilhoso. De longe, a maior audiência no horário. Maior e melhor programação, no melhor jornalismo. E parabéns pela imparcialidade de vocês. Tá vendo aí? Olha tá vendo aí, como a gente às vezes a gente fica... Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, só tem o nome, ler a Bíblia aqui no perfil dele. Agora fala o seguinte, bota o de 2. Ah, Ayrton Santos tem aqui. Aqui é Ayrton... Não, ele apagou. Ayrton, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado de coração. Esse tipo de declaração só deixa a gente mais, sabe? Vamos ouvir rapidamente aqui, Bela, pra gente tocar o programa, a réplica de Cadê? Onde é que tá, Petrônio? É a primeira Veneziano. aí. Vamos escutar Veneziano, bota a foto de Veneziano sobre a declaração hoje da senadora Daniela. Não, tá no Bluetooth. Solta. Eu, às vezes, sou pego, né, de surpresa diante de informações trazidas pelos senhores através de expressões jornalistas de que a senadora fez estas ou aquelas colocações a mim, quando nem mesmo as indagações eram feitas a esse respeito. Espero muito francamente que doravante ela possa ter um comportamento minimamente amistoso, porque sempre foi esse o meu comportamento, historicamente, os senhores e as senhoras bem sabem. Senador, deixa eu ir, moço, senão eu pego o aeroporto. Eu perco o favor. Não, veja só, Rui Carneiro Não falou nada não aí, viu, Pepa? Não falou muita coisa não, senador Veneziano. Não falou muita coisa não. Não falou muita coisa não. Agora quem falou hoje pela manhã foi a suplente de deputada Estela Bezerra. Ela que é do PT.
E ela disse que também quer disputar a prefeitura de João Pessoa. Agora no cabim. Vamos escutar a ex-deputada Estela Bezerra? Vereança, mas eu sou uma pré-candidata dentro do PT. O PT vai oferecer um nome. Nós lutamos primeiro para não ser linha auxiliar do governo estadual, porque há uma construção de que o PT seja mais uma vez linha auxiliar e que não tenha um quadro próprio. Nós temos hoje várias lideranças, está posto no meu nome, o nome de Márcia Lucena, o nome de Luciano Cartacho, o nome da deputada Cida Ramos. Eu sou pré-candidata, inclusive, eu não só sou pré-candidata, como eu sou também um dos nomes que está sendo pesquisado pelo PT como viável, né? Nós temos uma pesquisa que é um dos pré-requisitos que nós estamos levando em conta. Estela também comentou sobre a possibilidade, se ela vai assumir o mandato de deputado federal, se Luiz Couto vai se licenciar, ela que é a primeira suplente deputada federal do PT. Vamos ouvir mais uma vez a deputada Estela. Não existe uma possibilidade de substituir o deputado Luiz Couto. Ele está ativo, está produzindo bastante, faz parte da CCJ. A gente tem uma parceria de trabalho, inclusive estando no mesmo campo dentro do PT. Eu acredito que eu vou continuar contribuindo com o governo federal. Eu, nesse momento, estou como consultora do MDA, né, na verdade, porque eu não quis ficar em Brasília. Todo mundo sabe que eu tenho uma mãe adoentada e minha prioridade é estar... Eu tenho dito que eu vou parir minha mãe para a morte como ela me pariu para a vida. Eu fiz isso com meu pai, vou fazer isso com minha mãe. Essa é a minha prioridade. Eu tenho ido a Brasília, tenho contribuído com o governo federal, justamente onde eu desejava, no MDA, mas não me dispus a ficar permanentemente em Brasília. Muito bem, a deputada, obviamente, ela só sabe se vai assumir deputado, quem pode fazer alguma coisa é o deputado Luiz Couto, que está na titularidade do mandato. E daqui a pouco a gente vai entrevistar o deputado estadual Luciano Cartacho, que, como disse Estela, também está na luta aí para a prefeitura de João Pessoa. Como é que vai ser definido dentro do PT? Vai ser pesquisa? Vai ter prévia? Daqui a pouco, entrevista com o deputado Luciano Cartacho. Tem ele, Cartacho, a deputada Cida e agora a suplente deputada Estela. Além de Márcia, que ela também citou. Márcia Márcia foi citada por ela, né? Eu sei, mas Márcia está em Brasília. Aí dizem que ela pode ser candidata a prefeita de Conde. Aí diz que ela pode ser vereadora em João Pessoa. Acho que Márcia vai ficar lá por Brasília. Saindo do PT, vamos para outra ponta, Isabela. Vamos para o PL, o Partido Liberal. Deputado estadual Caio Roberto, filho do presidente do PL na Paraíba, o Wellington Roberto, apareceu hoje no evento do governo do estado com os ministros de Lula. Ele é do PL, mas estava lá. E foi perguntado pela imprensa sobre a situação do PL para as eleições de 2024 aqui em João Pessoa. Vamos escutar o que disse o deputado estadual Caio Roberto. Olha, na verdade não existe guerra. O que existe é uma insatisfação por parte de alguns integrantes do partido que desejariam, que tinham interesse em ser os candidatos do presidente Jair Bolsonaro aqui na cidade de João Pessoa. O próprio presidente manifestou a intenção, a opção do ex-ministro Marcelo Queiroga, assim como o próprio presidente do nosso partido, Valdemar Costa Neto. É prego batido, ponta virada. Isso aí a gente não vai mais nem discutir. Vamos então, trabalhar. Não tem mais espaço para Nilvan, Cabo Gilberto e Virgulino no PL, não? Olha, para o que eles querem, não. Para o que eles querem, não. Não existe, não tem como ocupar, dois corpos ocuparem o mesmo espaço. O PL vai expulsá-los? Não, de forma alguma. Se eles não estiverem, não se sentirem mais à vontade no partido, peçam para sair. Mas vai haver algum espaço para Nilvan nessa campanha de 2024? Se ele quiser disputar como candidato a vereador, o próprio Marcelo Queiroga já disse que ele é muito bem-vindo. Algumas acusações estão sendo feitas, inclusive que vocês querem lançar uma candidatura não viável para poder viabilizar outra, como a de Rui Carneiro, é uma das cotas. Não existe candidatura não viável. Se a gente partisse disso aí, o próprio governador João Azevedo, quando disputou sua primeira eleição, pontuava lá embaixo. Cresceu durante a campanha. Nós vamos trabalhar da mesma forma para o ex-ministro Marcelo Queiroga. Agora, quando o senhor disse, se eles quiserem sair, não tem problema tal, mas tanto Cabo Gilberto como Valber Virgulino tem mandato. Se eles saírem, vão perder o mandato, porque vão reivindicar que o mandato não é dele, é do partido. E espera a janela partidária para poder sair. A solução é essa? Mostre outra. O senhor acredita em unidade ainda? Ainda disse, mostre outra?
Viu aí, né? Ninguém... Foi Carlos Roberto sugerindo Nilvan ser candidato a vereador. Você acha que Nilvan tem coragem? Topa ser candidato a vereador? Aí foi pra humilhar mesmo. Foi pra humilhar. Na minha opinião, foi pra humilhar. E ainda disse Valber Virgulino e Cabo Gilberto esperar a janela partidária pra deixar o partido. Que é só em 2026, né? Só em 2026. Vamos correr, 13 horas e 26 minutos na Paraíba. Juliana, a atualização do caso Sofia. Exatamente, olha só, a Polícia Civil da Paraíba negou as informações referentes a uma suposta fuga de um dos investigados no desaparecimento da menina, Ana Sofia, de 8 anos. De acordo com os delegados Diógenes Fernandes e Luciano Soares, não há medida restritiva que impeça a saída da cidade de pessoas que foram ouvidas sobre o caso. O que é que aconteceu? Nas redes sociais, algumas publicações sugerem o sumiço de um homem que teve a casa vistoriada após o desaparecimento de Ana Sofia. A polícia, no entanto, esclareceu que essa pessoa não é considerada foragida e não pode ser classificada como investigada. Na residência desse homem não foram encontradas provas de que Ana Sofia esteve no local. Então, é o que a gente sempre diz aqui. Cuidado com o que vocês consomem, cuidado nas redes sociais que vocês acessam, apelem sempre à imprensa tradicional e oficial e cuidado com esses perfis de Instagram, essas correntes do WhatsApp, chequem, simplesmente chequem. A gente tem aqui imprensa profissional trabalhando para isso. Muito bem, Ju. 13h27, vai trazendo o nosso deputado estadual Luciano Cartacho para cá, porque a gente vai agora à cidade de Souza, ao sertão da Paraíba. Mulher de 36 anos é morta por ex-companheiro que não se conformava com o fim do relacionamento. O caso foi registrado na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba. Ricardo Martins, direto do sertão, tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Ricardo. Muito boa tarde a você, Fabão, Petrônio, Fábio, Augusto e amigos ouvintes da Rádio Pop de João Pessoa. Olha, Fábio, um crime cruel e covarde foi registrado no final da tarde de ontem na cidade de São Bento, sertão da Paraíba. Caliane Medeiros, de apenas 36 anos, foi morta pelo ex-companheiro Juscelio Dantas Pereira. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Homero Perazzo Filho, o feminicídio foi praticado quando a vítima tinha saído de um supermercado logo depois de vir da academia. Quando ela estava entrando no carro, o suspeito se aproximou e atirou. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, seria de que Juscelio não se conformava com o fim do relacionamento com a ex-companheira. Ainda de acordo com o delegado Homero, o pai do suspeito foi até a delegacia e fez um depoimento contundente, confirmando que o filho dele matou a mulher. Horas depois do crime, o autor do feminicídio se entregou à polícia. De Souza, repórter Ricardo Martins, para o F5 da Rádio Pop. Ricardo, valeu, obrigado pela tua participação. E a gente tem aí, né, Isabela, imagens do momento da prisão lá na cidade de Pombal desse cidadão, mais um caso de feminicídio. Solta aí, Bela, o vídeo desse... Um vídeo rapidinho, 15 segundos, né? Não sei se tem áudio, solta aí. Muito bem, a gente mostrou para quem está acompanhando a nossa live no YouTube, no Facebook, o momento da prisão, mais um caso, infelizmente, de feminicídio, justamente nesse momento em que a Paraíba assiste o caso envolvendo um médico, ex-diretor do Trauminha, ele que também é do Corpo de Bombeiros, servidor efetivo do Corpo de Bombeiros, isso, médico. Complementando essa informação aí do caso acontecido no sertão da Paraíba, Ricardo Martins, nosso repórter lá em Souza, afirma o seguinte: o autor do feminicídio teve um relacionamento com a mulher de cerca de 1 ano e acabou há pouco tempo. A vítima era mãe de 2 adolescentes. Triste demais, né? Triste demais, triste demais. 13 horas e 30 minutos na Paraíba, conosco o deputado estadual, ex-prefeito dessa cidade, Luciano Cartacho, que está querendo voltar novamente à prefeitura de João Pessoa. Será o nosso sabatinado de agora. Petrônio Torres, você, como é o mais experiente da bancada, faz as honras da casa e faz a primeira pergunta ao deputado Luciano Cartacho. Pepa. Boa tarde,
Deputado, bem-vindo ao F5. Muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Primeira pergunta, já uma pergunta política, Luciano. Hoje a deputada, ex-deputada, mais uma vez deputada, sempre deputada Estela Bezerra, primeira suplente de deputada federal, se lançou também nessa disputa aí, nessa corrida política para a indicação do PT visando as eleições do próximo ano. Já tem, Luciano, um consenso dentro da legenda da federação, na verdade, né? Porque é uma federação formada também por PV e PCdoB. Como é que será a escolha do nome para a disputa no próximo ano, Luciano? Mais uma vez, bem-vindo ao F5. Boa tarde. Fábio, boa tarde, Juliana. Uma satisfação estar aqui com vocês. Uma boa tarde a Isabela aqui na técnica também. E uma boa tarde a todos, carinhoso, especial, aos ouvintes da Pop FM. Dizer o seguinte, Petrônio, existe realmente já uma definição por parte da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, não é, de que o PT vai priorizar as candidaturas nas capitais e nas cidades acima de 200 mil eleitores. No caso específico do João Pessoa, não é, o interesse da direção nacional do Partido dos Trabalhadores é que a gente tenhamos candidatura própria aqui na nossa capital. Por quê? Porque o presidente Lula acabou de vencer as eleições, não é? Em 2020 o PT não elegeu nenhum prefeito em capital e agora o interesse é que a gente possa eleger prefeito em várias cidades do Brasil, priorizando as capitais e principalmente o Nordeste. Eu diria que o Nordeste é a pérola do PT nessas eleições municipais. Então já existe essa definição, não é? De que o PT vai apresentar diversas candidaturas, no Nordeste em especial. Em João Pessoa, a direção nacional tem total interesse numa candidatura própria, tanto é verdade que já está conversando com todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores, que já fez uma proposta de uma pesquisa para a cidade de João Pessoa, para medir o potencial de cada pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, medir a viabilidade eleitoral de uma candidatura em João Pessoa, não é? E tem 4 nomes que estão sugeridos aí. O de Márcia continua nessa disputa? Márcia continua, mesmo ela estando em Brasília, tendo o título ainda na cidade do Conde, mas ainda tem tempo hábil se ela quiser transferir o título para João Pessoa, mas consta o nome de Márcia, consta o nome de Estela, consta o nome de Cida e consta o meu nome. Luciano Cartacho, eu fui prefeito de João Pessoa por 8 mandatos, de vereador 4 vezes aqui na cidade. Fiz uma gestão de resultados na nossa cidade, com creche, com escola, com UPAs, com Parque da Lagoa, com pavimentação, com iluminação elétrica, com calçadas padronizadas. Enfim, fiz muito investimento na cidade de João Pessoa. Então, o objetivo do PT é esse, é lançar a candidatura própria em João Pessoa. O PT Nacional trabalha com essa perspectiva e a construção vai se dar através do diálogo, da unidade, né, aqui no diretório estadual, no diretório municipal, aliás, e com o aval da direção nacional. O critério no caso será a pesquisa, A Luciano? pesquisa é um balizador fundamental. É possível ter prévias? Eu não acredito em prévias em João Pessoa. O PT está fazendo pesquisa em 160 municípios do país. E João Pessoa já foi uma das primeiras cidades... É aquele grupo que é coordenado pelo senador Humberto Costa? Eu chamo o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, que tem como coordenador geral o senador Humberto Costa, aqui de Pernambuco, né? E com quem tive a oportunidade de viajar na China, conversamos bastante sobre esse cenário político no Brasil e em João Pessoa particularmente, né? Mas o objetivo é exatamente esse, o PT apresentou uma candidatura forte, viável, competitiva, né? Para vencer as eleições. O PT quer fazer prefeito em capitais, porque o PT já enxerga o futuro na eleição de 2026, a sucessão do presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Então, há toda uma discussão, todo um debate interno, maduro já, no sentido de que a gente possa definir o nome este ano ainda. Quando eu digo que não acredito em prévia no PT, é porque existe um cronograma, existe um calendário, aonde vai estar sendo feitas as pesquisas, em seguida vai ter o diálogo com as forças políticas do partido, para a gente chegar a um consenso e até o final do ano o presidente Lula deve reunir todos os pré-candidatos do PT para uma fala, para um evento importante, para a gente entrar o ano eleitoral com o nome definido, com a candidatura própria. Em João Pessoa nós temos viabilidade para vencer as eleições.
para ganhar as eleições, né? E governar bem. E eu tenho o meu nome aí à disposição da cidade, à disposição do partido, por toda a minha trajetória como vereador nessa cidade, como prefeito, pelo conjunto de obras e serviços. Terminei com minhas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, com recurso em caixa, pagamento em dia dos servidores, obras fundamentais para João Pessoa, como o Parque da Lagoa, como os investimentos que a gente fez de 10 mil habitações aqui na nossa capital, não é? O investimento que a gente fez em praças, em parques na nossa cidade, de um modo geral, na saúde, com mais de 36 PSFs construídos, reformados e ampliados aqui na nossa cidade, a rede de UPAs que nós entregamos na cidade de João Pessoa, das 6 policlínicas eu reformei e ampliei 4 na nossa cidade. Então nós temos serviço prestado, temos trabalho realizado e temos a confiança de que esse é o momento para mudar a cidade, até porque a atual gestão ainda não disse a que veio. Existe uma certa frustração do eleitor de João Pessoa, uma certa decepção com a gestão do prefeito Cícero Lucena, que está entrando para o 4º ano na nossa capital, 4º ano de gestão, e até agora você procura um investimento, um obra estruturante na cidade e a gente não vê. Se você levar em consideração que o prefeito não fez uma UPA ainda em João Pessoa, aliás, não fez e nem sequer construiu, nem sequer iniciou uma UPA nova na cidade, né? Se você levar em consideração que não tem uma creche nova na cidade de João Pessoa, se você levar e nem iniciada, se você levar em consideração que não foi feito ainda em 3 anos de gestão, um único PSF novo na cidade de João Pessoa, né? Você começa a olhar e diz onde é que está os recursos da prefeitura, onde é que está a gestão de resultado que a gente deixou em andamento na cidade de João Pessoa, e você vê claramente que não tem uma policlínica nova construída na nossa capital, né? Então a gente olha para um canto, olha para o outro e não vê as obras estruturantes acontecendo na cidade, né? Não tem habitação nova construída, iniciada na atual gestão e concluída na atual gestão. O pouco que entregou ainda foi fruto do nosso trabalho, da nossa gestão. Então você olha aqui para o bairro como Mangabeira, né? E até as escolas em tempo integral, Petrônio, que nós deixamos aqui, vinha agora do lançamento do PAC, com 3 ministros do governo Lula aqui, o prefeito estava ausente num debate tão importante para o desenvolvimento da Paraíba e da cidade, onde o governo federal vem aqui oferecer recursos, né, para a construção de creche, de escolas em tempo integral. O prefeito fechou a escola em tempo integral que existia em Mangabeira, que existia no Valentina. Então, lamentavelmente, é uma gestão lenta, é uma gestão atrasada, é uma gestão que não tem resultado, né, e que a gente percebe claramente uma falta de prioridade nos investimentos que são essenciais para a população, como, por exemplo, a questão do transporte público. Pegar um ônibus à noite, depois das 21 horas, em João Pessoa, é um desafio. Pegar um ônibus no final de semana ou no feriado em João Pessoa é outro desafio. O prefeito prometeu ônibus com ar-condicionado, ônibus elétricos, né, ônibus com Wi-Fi, prometeu muita coisa e não está entregando nada. Esse é o grande problema quando eu falo na frustração por parte do cidadão que votou, que elegeu, que deu um 3º mandato ao prefeito Cícero, é no sentido de que ele olha para a cidade, ele olha para a educação e vê as crianças sem fardamento, vê as crianças sem material escolar, vê as crianças sem alimentação saudável. Aqui tem escola, Petrônio, que é inacreditável, né? Onde a criança, um livro é para 3 crianças. A criança não pode levar para casa o livro, para as tarefas, para estudar, porque tem que ficar na escola, porque aquele livro é para 3, 4 crianças. Quer dizer, é um negócio que nunca se viu na história de João Pessoa. Então, lamentavelmente, é essa decepção que a cidade está tendo com a atual gestão, e é o momento oportuno da gente fazer um debate sobre os rumos da cidade, porque, na minha avaliação, João Pessoa não suporta mais 4 anos de gestão de Cícero. Ô, deputado, ontem o senador veneziano Vital do Rego concedeu uma entrevista à TV Arapuã, o nosso colega Luiz Torres, e deu todos os sinais que o MDB deve apoiar a candidatura de Rui Carneiro, que é do Podemos, mas Tucano, enfim. E nas eleições de 2022, o PT apoiou o veneziano ao governo do Estado, inclusive sua esposa foi candidata a vice. É verdade. O senhor, sendo o candidato escolhido pelo PT, o senhor vai buscar o MDB de veneziano? Olha, Fábio, nós estamos na primeira fase, que é consolidar a candidatura internamente, né? Isso está acontecendo, estamos muito otimistas em relação a isso.
consolidando a candidatura pelo PT, aí nós vamos abrir o diálogo, sem dúvida alguma, com vários partidos, né? Vamos fazer um programa de governo importante para o desenvolvimento da cidade de João Pessoa e vamos procurar quem foi parceiro nosso. O MDB realmente foi um parceiro importante na eleição, teve com Lula na eleição presidencial, nós estivemos juntos na eleição na Paraíba, né? Inclusive você falou bem, Maísa Cartacho foi a vice-governadora na chapa com veneziana. Então fazer esse diálogo, fazer esse debate e buscar essa construção é importante, mas nesse primeiro momento é a consolidação interna, né? Porque nós entendemos que o PT unido, que o PT unificado, com Lula no palanque, né, com o trabalho que está sendo feito no Brasil, com os investimentos que está se trazendo para João Pessoa, vai ser fundamental, com a própria federação que a gente tem também, o PCdoB e o PV, a gente vai, com a viabilidade eleitoral que o meu nome tem, nós vamos conseguir construir realmente um espaço de diálogo para, a partir daí, ampliar a nossa política de aliança, não é? Eu digo isso porque as pessoas estão comparando, as pessoas estão sentindo a diferença do que era a nossa gestão com a gestão atual, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estive recentemente visitando 2 policlínicas aqui em João Pessoa. Eu fui na Policlínica do Cristo e fui na Policlínica de Jaguaribe. Rapaz, é um negócio impressionante. O cidadão que está nos escutando sabe do que eu estou dizendo aqui. Você chegar numa policlínica e a prefeitura desativar serviços essenciais, como pequenas cirurgias, que se fazia nas policlínicas. Se chegar na Policlínica do Cristo, na Policlínica de Jaguaribe, não tem mais as pequenas cirurgias, não tem mais exames laboratoriais. Tá certo? Ou seja, você chega lá numa policlínica para ter um atendimento mais humanizado, né? E a gente não percebe, mas as condições da prefeitura está fechando serviços que funcionavam. Uma coisa é não poder ampliar o serviço da saúde, mas fechar o serviço já existente, né, como a gente está vendo nas policlínicas, né, é realmente o setor de odontologia praticamente não funciona hoje nos PSF de João Pessoa, né? Eu visitei vários PSF aqui em Mangabeira, Cidade Verde mesmo, está lá sem condição, sem funcionamento, tem até o dentista, mas não tem o material, mas não tem insumo, mas a cadeira do dentista não está funcionando, né? É uma coisa impressionante. Então as pessoas estão realmente sem assistência na área da saúde. E aí o que deixa mais estarrecido todos nós é que, terminando o 3º ano, iniciando o último ano de governo, o prefeito anuncia com a secretária de saúde, Janine Lucena, que vai privatizar a saúde. Olha, isso é um atestado de incompetência administrativa. No último ano de gestão, você olhar para trás, deu tudo errado, agora nós vamos para a privatização. Vai pegar dinheiro público, dinheiro do SUS e jogar para a iniciativa privada. Isso não dá certo. Principalmente no último ano de gestão, né? Porque não houve um planejamento sequer para isso, está indo na base do desespero, né? Se a saúde não está funcionando, então vai tentar passar para a iniciativa privada. Então isso é um equívoco enorme para a cidade de João Pessoa, para a população, porque se está faltando gestão, não vai se resolver passando para a iniciativa privada, porque vai ficar num custo mais elevado. Então, o que está faltando realmente na prefeitura de João Pessoa é gestão, né? É um rodízio de secretários de saúde, né? Agora está lá a Janine, a filha do prefeito, que já era secretária adjunta, assumiu agora como secretária titular e pelo jeito vai ficar mesmo, que era interino, mas pelo jeito vai ficar mesmo. Então, não andam nos PSF, não andam nas policlínicas, não andam nas UPAs de João Pessoa. Então, o gestor... Ele Semana passada ela fez um desafio ao senhor, acho que o senhor tomou conhecimento. Eu aceitei, eu fui visitar. Ela disse, eu convido o Luciano Cartaz para ir comigo. Eu fui visitar, eu cheguei em 2 PSF de João Pessoa, não tinha nada. Não tinha nada, inclusive eu protocolei um requerimento, já na Assembleia, está lá, convocando a secretária Janine para ir lá para a Assembleia para a gente discutir, debater, dar oportunidade dela explicar que danada é essa privatização que quer fazer com a saúde. Por que está faltando de pirona nos PSFs? Por que estão desativando os serviços das policlínicas? Por que não construir uma UPA nova na cidade de João Pessoa? Né? Por que estão cortando a alimentação das pessoas, dos trabalhadores da saúde? Tem que explicar as coisas lá. Então, não é para fazer um denuncismo,
É para ir lá esclarecer as coisas, que, enquanto parlamentar, essa é a minha missão. Como deputado estadual, eu tenho procurado levar as demandas da população que chegam até o nosso mandato para que sejam resolvidos. Quando eu levanto algumas questões, até que a prefeitura corre atrás, meio improvisada, corre daqui, corre dali e vai. Eu disse que não estavam mais, as ciclovias de João Pessoa estavam acabadas, começaram a pintar faixa de ciclovia. Então o nosso mandato está sendo também uma referência de que quando a gente fala, a prefeitura corre atrás para ver se resolve. Porque as nossas denúncias são denúncias verdadeiras, balizadas em informações reais, e eu faço questão de ir em loco, de visitar. Eu estou visitando unidade de saúde, estou visitando as policlínicas e estou constatando pessoalmente o caos que está estabelecido na saúde pública da nossa capital. O deputado, o senhor falou que, e de fato foi prefeito de João Pessoa por 8 anos, teve por 8 vezes contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi um prefeito bem avaliado, construiu creches, construiu parques, construiu UPAs. O que deu errado, na sua opinião, para que o povo de João Pessoa, por exemplo, não absolvesse o que o senhor diz que fez, em, por exemplo, colocando a professora Edilma, que foi sua candidata lá em 2018, aliás, 2020, não indo sequer para o segundo turno? O povo de João Pessoa não absolveu a sua gestão? O que foi que faltou naquele momento? Primeiro, não sou eu que não estou dizendo o que eu fiz, eu estou comprovando. Tudo que eu estou dizendo aqui é você andar na rua e você vai ver. Passe na Lagoa e você vai ver que eu fiz a Lagoa. Passe na Epitácio Pessoa, você vai ver que eu fiz a Epitácio Pessoa. Passe nas escolas em tempo integral, que você vai ver. Passe nas creches, você vai constatar a maior rede de creche da história de João Pessoa. Passe nas UPAs, quando sair daqui, dê uma entradazinha no bancário, você vai ver a UPA do bancário lá. Se quiser ir para aqui para o outro lado do Mangabeira, para o Valentina, você vai ver a UPA do Valentina. Ou seja, foi uma gestão que nós realizamos, era uma gestão onde a gente chegava a entregar 3 obras por semana nessa cidade. Agora, o que é que acontece? Primeiro, eu não fui o candidato, né? Toda vez que eu coloquei meu nome à disposição do eleitorado de João Pessoa, eu conquistei vitórias. Então, eu devo tudo à cidade de João Pessoa, né? Foram 4 mandatos de vereadores, 2 de deputado estadual, 1 de vice-governador e 2 de prefeito. Então, eu só tenho que agradecer ao povo de João Pessoa. Agora, só para você ter uma ideia, nós vivenciamos em 2020 uma pandemia. Nós vivenciamos uma pandemia que acontece a cada 100 anos. Né? E o meu papel, se Deus me colocou naquela cadeira, no momento mais difícil, vamos dizer assim, da humanidade nos últimos anos, né, do ponto de vista de pandemia, era porque eu tinha uma missão a cumprir. Minha missão foi salvar vidas. Então eu não fui cuidar de campanha imediatamente, não. A gente veio lançar uma candidatura já em setembro, já no julho, agosto, já no segundo semestre, porque a nossa missão era exatamente trabalhar para salvar vidas. E isso foi feito. E tivemos, né, a oportunidade de fazer o debate sobre a cidade, mas num cenário de instabilidade, num cenário atípico de tudo que acontece no período eleitoral. Então agora é diferente. Agora nós não estamos em pandemia, agora o candidato é Luciano Cartacho, agora nós vamos mostrar o que a gente fez nessa cidade, vamos mostrar como é que está a realidade da cidade de João Pessoa hoje, da falta de gestão, da falta de saúde, da falta de educação, da falta de investimento na cidade de João Pessoa, e vamos deixar o povo decidir, vamos deixar o povo analisar, avaliar com cuidado. O povo tem uma sabedoria muito grande, sabe o que é o melhor para a cidade, e nós confiamos muito na nossa trajetória, nos nossos resultados apresentados na cidade de João Pessoa. Nós estamos entrevistando o deputado estadual Luciano Cartacho, algumas interações aqui. Ítalo Andrade, na nossa live no YouTube, Ju mandou para mim aqui, grande Luciano, fez muita coisa em João Pessoa. Damião Oliveira resiste a excelente colocação de Luciano. Lucinaldo Flor também na escuta do programa. E chegaram aqui algumas perguntas, algumas por texto, Luciano. E chegou, Juliana selecionou uma de áudio aqui. Vamos logo alguns de texto, você responde em bloco, por favor. Pergunta a Luciano qual foi a maior obra dele em Mangabeira. Aí a outra pergunta, se seria a rixa com Ricardo Coutinho o maior problema enfrentado pela gestão dela. Na época, Ricardo Coutinho era candidato a governador, Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa,
e os dois não se bicavam. E se, aproveitando a mesma pergunta, o professor Humberto Júnior pergunta se o Luciano Cartacho espera, com o governo do estado alinhado com a prefeitura, fazer mais do que fez no último governo dele, já que Luciano Cartacho hoje atualmente integra a base de apoio político do governador João Azevedo. A gente acredita que estejam no mesmo barco. Luiz Pedro pergunta o seguinte, pergunta ao Luciano Cartacho se, como prefeito, quais as ações para os novos problemas de João Pessoa ele pretende desenvolver no futuro. Falo da morte do centro, do trânsito, moradores de rua e turismo. E chegou uma pergunta de áudio aqui. Doutor, ele é bom disso aí, você não é bom. E chegou aqui você vai pergunta... fazendo uma por um, já vai em 10 aí. Né? E chegou uma pergunta de áudio aqui que Juliana selecionou no Bluetooth, viu? Solta, Bela. Boa tarde, F5. Pergunta ao candidato Luciano Cartacho se ele for eleito prefeito aqui em João Pessoa, se o secretário de saúde dele vai ser o Adalberto Fungêncio. O Fungêncio. André do Bessa. André do Bessa, quem está lhe mandando um abraço é Nascimento do Pedal Jampa. Eu vou começar por André aí. Deputado, só me permita a pergunta assim, se bica com o Ricardo, né? Que ele foi que perguntou. Se é rixa. Se a rixa com o Ricardo atrapalhou. Atrapalhou o quê? A sua gestão. Se ele acha que... Sim. Tá. Não se bicavam, ele disse que não se bicavam. Não se bicavam. Se bicam hoje, já que são do mesmo partido... E o deputado tem pouco mais de 6 minutos aí para responder tudo. Então vamos aqui. Se vira nos 6, deputado. Primeiro, em relação a Adalberto Fugêncio. Adalberto Fugêncio, né? Foi um secretário atuante, sem dúvida alguma. Mas eu não vou ser presunçoso de chegar... Informar a secretariado agora. De chegar e dizer que estou... Primeiro, a gente está construindo a candidatura. Segunda eleição ano que vem. Terceiro, tem que ganhar as eleições. Aí sim, vou pensar, se for da vontade do povo, da vontade de Deus, aí eu vou montar o secretariado, né? Com experiência de 8 anos de gestão, eu tenho uma maturidade para conseguir construir um secretariado que tenha a marca do trabalho, né? Da dedicação à cidade, né? Do amor pelo nosso povo. Isso aí é uma questão que nós vamos construir isso com muita tranquilidade. Em relação, obra em Mangabeira, vou lhe ajudando. Vou chegar, então vou começar aqui. Em relação a achar que se tem o apoio do governador, eu digo o seguinte, né, que governar uma cidade, né, aliado a um governador, aliado a um presidente da República, né, isso é muito importante, isso é muito bom. Porque você passa a ter um diálogo, você passa a ter ações conjuntas, você passa a ter investimento, né? Então, só com a presença do presidente Lula governando esse país e ser prefeito de João Pessoa, buscando investimento, como a gente está vendo chegar aqui do PAC, na saúde, na educação, na infraestrutura, na moradia. A gente entregou 10 mil habitações nessa cidade, foi muita coisa, né? E teve o apoio do governo federal na época. Então isso tem um significado importante. Então, se eu puder conciliar, né, um conjunto de parceiros do ponto de vista administrativo e político, é muito importante, não tenho dúvida disso. Em relação aos meus 8 anos de mandato, de fato a gente teve divergências, né? Foram feitas poucas parcerias durante esse período, mas isso só fez estimular a gente a apresentar mais resultados, né? E de alguma forma Ricardo fazia uma obra, fazia duas, Ricardo fazia outra obra, fazia outra, e a cidade não perdeu com isso, porque a gente tinha uma gestão, tinha resultado, tinha planejamento, né? Então, às vezes, ter só aliados, mas se não tiver o gestor trabalhando com planejamento, né, com equipe, com foco, com prazo, com metas, com governança, que é fundamental no dia de hoje. Hoje não adianta o prefeito tá tomando café, tá comendo rabada, tá caminhando cedo, tá no meio do povo, se não tiver fazendo gestão, porque no final a conta chega. Então você tem que estar no planejamento e no acompanhamento para não chegar de mãos vazias, como se isso vai chegar o ano que vem. Sem ter uma creche, sem ter uma escola, sem ter um PSF, sem ter uma UPA nova. O centro, abandonado como está hoje na cidade de João Pessoa, né? Aí o ouvinte faz a pergunta, eu fiz o novo Parque da Lagoa, eu fiz a nova Bica, eu revitalizei os pontos turísticos de João Pessoa, como Casa da Póvoa, como Hotel Globo,
como a Casa da Pó, como o Pavilhão do Chá, a Praça da Pedra, tudo isso no centro da cidade. A praça em frente à CBTU também foi construída na nossa gestão, né? Fez investimentos importantes em moradia, o primeiro projeto de moradia popular do Brasil, premiado, foi exatamente o de João Pessoa, Vila Sanhoá, ali nos antigos casarões ali, que viviam em ruínas ali, perto da Praça Antenor Navarro, a gente que fez. Então, eu vou levar esse projeto como um grande desafio de revitalização do centro histórico, para gerar, e uma das razões é levar moradia de qualidade, fortalecer o comércio, saber relações com a CDL, com a própria associação comercial, com os comerciantes de um modo geral, tem um projeto de desenvolvimento e de preservação do centro histórico, e buscar recursos no IFAM nacional, né? Isso tudo é importantíssimo, né? E em relação à Mangabeira, olha, principal obra, na sua visão. Eu diria que a gente fez um conjunto de obras muito importantes. Mas vamos para a maior, por causa do tempo. Vou passar rapidamente. Porque tem duas perguntas que eu tenho que lhe fazer. Você vai fazer, mas você pegar aqui, por exemplo, creches, né? Nós multiplicamos por 5 o número de vagas de creche aqui em Mangabeira. Isso é uma coisa extraordinária. Quem é mãe sabe o significado de uma vaga de creche. Tá certo? A gente fez o CEI, o Centro de Educação Integrada aqui em Mangabeira, né? Também para fazer com que as escolas municipais de Mangabeira todas sejam integradas de uma única vez através do Centro de Educação Integrada aqui em Mangabeira. Foi uma obra extraordinária. Uma cabeça de burro que se dizia que não resolvia nunca, no antigo local onde era o Fantástico Clube, nós fizemos o Centro Cultural de Mangabeira, né? Nós fizemos um restaurante popular, que era outra coisa que dizia que não se resolvia aqui em Mangabeira, nós fizemos restaurante popular. Iluminação em LED, pavimentação de ruas, pavimentação asfalto, o Campo do Ilson, que era outra coisa, uma praça de esporte que Mangabeira não tinha, Praça da Família, né? A Praça Cristo Rei, a gente saiu fazendo obra, o Centro da Juventude, foram muitas obras, quer dizer muitas que ações. Principal na sua visão? O SEI foi uma obra fundamental aqui em Mangabeira, sem dúvida alguma. Pepa Torres, a última para o prefeito, o deputado Luciano Cartacho. Respondeu já todas? Já. Não, mas ele respondeu uma que eu fiz, não. Aqui, então você quer responder como é que está a relação dele hoje com o Ricardo Coutinho? Não, a minha relação é de unidade dentro do PT. Estou procurando conversar com todo mundo dentro do PT, porque a gente entende que esse é um momento de responsabilidade com o futuro da nossa cidade, do país. Nós estamos governando o Brasil com o presidente Lula, e o interesse de Lula, o interesse do partido, é que a gente consiga construir uma unidade para a gente buscar fazer uma campanha forte, competitiva, vitoriosa. Então eu estou procurando todo mundo no partido para a gente conquistar essa tão sonhada unidade e vencer as eleições do próximo ano. Em Cartacho não sendo escolhido, por exemplo, pode acontecer, né? Pode. Eu estou muito otimista em relação a isso. Mas em não sendo, por exemplo, se for uma outra, for Cida ou Estela, Cartacho embarca junto com as duas? Olha, nós estamos, quando eu falo na construção da unidade, é exatamente nesse sentido, né, de que a gente tenha critérios bem estabelecidos, né, que um deles é a viabilidade eleitoral, é perspectiva de vitória, é grau de conhecimento, é grau de conhecimento e de aproximação com o povo de João Pessoa, resultados apresentados. Então isso a gente vai construindo, cada um tem sua história, cada um tem a sua trajetória política. Então eu acredito que se a gente consegue estabelecer essa unidade, a gente sai unido não só em relação aos 4 nomes que estão colocados, eu respeito todas, que estão em Márcia, Cida, Estela, né? E vamos buscar a base do partido, os dirigentes do partido, e buscar, acima de tudo, o apoio do povo de João Pessoa, né? Que no final das contas, quem vai eleger, quem vai votar, quem vai às urnas, vai ser o povo. Então a gente tem que estar fazendo um debate interno, mas com um olhar, né? Um olhar longo, um olhar profundo em relação à vontade popular. 3h59, agradecer ao deputado Luciano Cartacho. Eu vou fazer a última pergunta, ele aproveita para se despedir. Deputado, sendo escolhido pelo PT, pretende buscar também o apoio do PSB? Aqui e acolá se fala de umas rusgas do PSB com o Cícero Lucena. O senhor pretende dialogar também? Resolvendo a questão da nossa unidade interna, não tenha dúvida que a gente vai procurar buscar ampliar nossa aliança política, né?
principalmente os partidos Tá, como o PSB. tá de boa com o governador? Que está no campo. O senhor está de boa com o governador? Que está no campo de apoio do governo, em relação com o governador tranquila. Deputado, obrigado pela sua Eu é participação. que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um pouquinho corrido, um pouquinho apressado, mas... Com a cara de vice, viu, deputado? Mas não é vice-prefeito, não, é vice-campeão brasileiro. Não, o Glorioso vai ser campeão brasileiro. Vocês vão se entender com o São Paulo aí. Flamengo e São Paulo, cuida da Copa do Brasil. Vamos cuidar da Copa do Brasil, que é o que tem para o nosso Belo sobe? Vai subir. Tivemos esse tropeço lá contra o Volta Redonda, né, rapaz? Os dois zagueiros. Depois de uma vitória bacana aqui sobre o Amazonas, né? A gente esperava pelo menos um empatezinho lá em Volta Redonda, mas pegar agora lá no Pará também, outro jogo 30 mil ingressos já foram vendidos, viu? Lá, Paysandu e Botafogo. 30 mil ingressos já foram depois do jogo da seleção brasileira lá, né? O povo deve estar animado. Mas o Botafogo se dá bem, né? Em jogo fora de casa contra o Paysandu. Tem que arrancar pelo menos um pontinho. E vencer as duas últimas em casa. Aí a gente, 10 anos já na Série C, está na hora da gente subir para a Série B, né? Deputado, obrigado mesmo, coração. Da próxima vez que o deputado vem aqui, a gente promete abrir os telefones. Tá certo. A gente faz uma hora de entrevista. Vai ser um prazer. Hoje a gente foi atropelado com esse evento lá do PAC. Demorou. Que evento para demorar? Foi mais de 8 pessoas falando, demorou longas, mas muita coisa para dizer. O importante é que foi muito investimento. Só para a gente ter uma ideia aqui, um minuto para dizer, por exemplo, a duplicação aqui da BR-230, né, finalmente com recurso assegurado de Cabedelo até Oitizeiro, né, outra obra importante também, a duplicação de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo, né, a duplicação de Patos até Cajazeiras também, a Cajazeiras da BR-230, um investimento importante na saúde, o Hospital de Trauma do Sertão, lá em Patos, né? O governo federal está oferecendo também recursos para as policlínicas nas cidades, dos municípios. Então, tem muita coisa chegando bacana. aí. Muita coisa bacana. Pepe, para a palavra final que fica. Um abraço, até amanhã. Gente, não desliga o teu rádio, vem muita música boa aqui na Pop com o Rafael Bambam. E às 17 horas, mais jornalismo com o pessoal do Panorama. Depois vem Heron. Amanhã, Ronda 89. E às 6 da manhã, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop.